Então projetar os sonhos de Deus sempre dá certo. Eu estou te desafiando a sonhar os sonhos de Deus, e a palavra que Deus tem para nós, a partir de hoje, é avante. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Quem sonha os sonhos de Deus, avança. Quem sonha os sonhos de Deus, não fica andando em círculo, avança. E hoje eu vou começar com vocês, não tenho a pretensão de terminar, um estudo sobre o livro de Josué. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo por favor, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1, diz assim o texto: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Vamos parar por aqui? Olha aqui para mim, por favor. Vou ser rápido, nem vai doer. Josué, o nome Josué no hebraico é Yoshua, que é o mesmo nome, a mesma raiz de Yeshua. Yeshua, para quem não sabe, é o nome de Jesus. Então falar de Josué é falar de uma tipificação de Cristo. Na teologia a gente fala de simbologias, de tipificações. Então tudo que a gente lê no Velho Testamento aponta para o Novo Testamento, para Cristo. E quando a gente olha para a história de Josué, que é Yoshua, que é a mesma raiz de Yeshua, a gente percebe um paralelo interessante. Antes de Josué veio quem? Moisés. Moisés era o líder do povo, e Moisés conduziu o povo durante um bom tempo no deserto. 40 anos Moisés estava guiando o povo no deserto, uma trajetória que era para ser muito mais curta, mas por questões das próprias pessoas, a trajetória ficou mais longa. Normalmente a vida é assim, quanto mais a gente desobedece a Deus, mais longos ficam os caminhos. Quanto mais a gente é teimoso na vida, mais longos ficam os caminhos da vida. Aliás, tem gente que está aqui hoje que já está quebrando a cara há muito tempo, hein? Entra ano e sai ano, você faz projeto de vida, você busca a Deus, começa a fazer aquelas resoluções de final de ano, aquelas promessas, sabe, vazias. Esse ano eu vou entrar na academia, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou aprender inglês, esse ano eu vou ler 10 livros, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou ser líder de célula, esse ano eu monto o meu negócio, esse ano a minha família será salva e eu vou buscar a Deus. E a gente vai fazendo promessas,
Mas passam os anos, a gente vai desobedecendo a Deus, porque a gente é bom de fazer promessas, mas é ruim de cumprir aquilo que Deus manda a gente fazer. E Josué, depois que ele ficou lá esperando, ele estava com Moisés em todo o tempo. Mas quando Moisés morreu, o que é que Deus disse para Josué? Agora, Josué, é com você. Agora pensa o seguinte: Moisés ficou dando círculos, andando em círculos no deserto, por causa do coração duro do povo. Mas quando Josué assumiu, Josué começou a marchar sempre em linha reta e conquistou terras que Moisés não conseguiu conquistar. Moisés é a representação aqui da lei. Moisés, ele é o camarada que recebe a revelação da lei, e ele então, quando recebe a revelação da lei, ele mostra os pecados do povo, e Moisés morreu, e agora Josué assumiu, e ele começa a marchar em linha reta, e a Bíblia diz que tudo isso começou no Rio Jordão. O Rio Jordão é um marco na vida de Josué. Por quê? Porque Josué, depois do Rio Jordão, ele estava a oeste do Jordão. A leste do Jordão era a terra prometida. Então qual foi o primeiro milagre que Josué experimentou? Abrir o Rio Jordão. As águas do Rio Jordão foram abertas, e ele começou a marchar em linha reta e conquistou diversas cidades para o povo de Deus. É interessante que Jesus também começou a sua trajetória ministerial no Rio Jordão. O Rio Jordão foi o lugar onde Jesus foi batizado. Percebe essa tipificação? Cristo é tipificado em Josué. Josué é a representação de Cristo no Velho Testamento, para que a gente entenda que em Cristo a gente avança e a gente conquista. Guarde isso. Em Cristo, em Jesus, em Yeshua, a gente avança na vida e a gente conquista. O reino de Deus, tem muita gente que não entende o reino de Deus. O reino de Deus, apesar de ser um reino espiritual, ele é mais real do que os reinos terrenos. O reino de Deus é tão real que a igreja de Jesus, durante mais de 2000 anos, ela foi perseguida, ela foi muitas vezes objeto de muitas mortes, ela foi achincalhada por muitos impérios, mas a igreja de Jesus nunca deixou de crescer, e hoje nós somos bilhões de pessoas, estamos dominando o mundo, e a Bíblia diz em Apocalipse 20 que um dia haverá um reino, que é o reino milenar, em que nós vamos reinar com Cristo aqui nessa terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu estou falando isso tudo para que você entenda que pela graça de Jesus na nossa vida não é religião, porque Moisés representa a religião, ele é a representação da lei. Mas é por Jesus, é por Yeshua. A partir de Cristo, a gente antes com a religião, a gente ficava dando voltas. Tem gente que está aqui que com a religião ficava andando de igreja em igreja, com a religião ficava criticando o pastor, criticando o padre, vivia uma vida vazia mesmo com a religião. Mas com Jesus a vida deixa de ser vazia e a gente passa a conquistar territórios para Ele. Quando eu falo de Josué, o conquistador de territórios, eu estou falando de Jesus, aquele que nos faz conquistar coisas que sem Ele nós não conquistamos. Quer ver uma coisa que com Jesus a gente conquista e sem Ele a gente não conquista? A paz. Quer ver outra coisa que com Jesus a gente conquista e sem Ele a gente não conquista? A graça, o perdão dos nossos pecados. Quer ver mais uma coisa que com Yeshua, com Jesus a gente conquista, mas com a lei a gente não conquista? Nós conquistamos um lugar no céu, pelo sangue precioso de Jesus, e se morrermos agora, seremos salvos por Jesus, por meio do seu sangue. É interessante que quando você olha, eu aprendi uma coisa, tem uma matéria na teologia que chama Cristologia. E quando a gente estuda um pouco de Cristologia, a gente descobre o seguinte: Cristo é o centro das Escrituras. Toda
toda mensagem que você ouvir na igreja, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, se não tiver Cristo no centro, não é a mensagem de Jesus para nós. E quando eu olho para Josué, eu vejo Cristo. E quando eu olho para o povo que seguiu Josué, eu vejo a gente. E quando eu olho para o povo de Deus que está aqui hoje, eu vejo a gente seguindo o general Jesus Cristo, e Ele nos conduzindo para uma fase de conquista, passando o Jordão, que é um limite que estava atrapalhando eles, e conquistando coisas novas. Falar de Josué é falar de conquistar coisas que nós nunca conquistamos antes. Mas eu não estou falando de posses, percebe? Eu não estou falando aqui de coisas terrenas, porque isso é nada para Deus. Lá no céu, as ruas são de ouro, não é à toa, porque a gente dá valor muito para o ouro, mas lá no céu, a Bíblia diz que o chão é de ouro. O chão a gente não dá valor, porque chão é uma coisa trivial, a gente pisa. Ou seja, a mensagem é simples: a conquista que Cristo tem para nós é muito maior do que ouro e prata, é muito maior do que riqueza humana. A conquista que Cristo tem para nós é algo que não dá para explicar, basta a gente seguir a Ele, que a gente vive dia após dia. E é interessante que o Josué aqui, que representa o próprio Cristo, ele conduz Israel para a terra prometida. Jesus conduz os seus discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui hoje? Jesus conduz os seus discípulos para o céu. Josué, que representa Cristo, ele luta contra os inimigos visíveis e ele vence. Jesus, que é aquele que nós seguimos, Ele nos faz lutar contra os inimigos invisíveis, o pecado, o diabo, o mundo, e a gente vence por meio de Cristo todas estas coisas. Josué, ele abre o Jordão. Jesus começa o seu ministério no Jordão, e o céu se abre quando Jesus é batizado no Jordão. Josué, ele venceu todas as batalhas que ele ali estabeleceu contra várias cidades, e eu creio que o Senhor dará para o seu povo aqui, eu estou falando aqui da Quadrangular Bessa, Deus nos dará territórios para que a gente ganhe para Jesus, vizinhos, amigos, familiares. Nós vamos conquistar pessoas para Cristo no próximo ano. Escute essa palavra no seu coração. A partir de agora, em Jesus, em Yeshua, nós não somos chamados mais para caminhar no deserto, mas a partir de agora nós somos chamados para atravessar o Jordão, ultrapassar os limites da vida e vencermos as coisas que antes não vencemos. Eu creio que a partir desse projeto de vida aqui, que por meio de Jesus Cristo na nossa vida, nós vamos ultrapassar os Jordões e nós vamos conquistar coisas que não conquistamos antes. Moisés, quando ele morre, ele vê a terra, mas não herda a terra. Josué assume a beira do Jordão, e agora a promessa está se cumprindo. Receba essa palavra de Deus na sua vida, se prepare, porque em 2026 nós viveremos promessas de Deus se cumprindo. Isso aqui não é palavra humana, não, isso aqui é palavra de Deus para a nossa vida. Avante, pois, igreja de Jesus, porque nós viveremos promessas. Em Josué capítulo 1, versículo 7, nós acabamos de ler aqui, e aqui é o segundo aspecto, guarde isso. Primeira coisa que nós temos que aprender: Josué é tipificação de Cristo, e nós vamos avançar pela graça de Jesus na nossa vida. Número 2, guarde isso no seu coração. O que Josué recebe de Deus é uma palavra que Deus fala para cada um de nós hoje. Josué recebe uma palavra de Deus no versículo 7, coloca para mim aí por favor. Ele diz assim: somente seja forte e muito corajoso. E qual que é a palavra que Deus fala para Josué? Tenha o cuidado. Cuidado. Uma coisa é fazer as coisas de todo jeito, outra coisa é fazer com cuidado. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. E olha a consequência disso: não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você tenha êxito. Na minha tradução é: para que você seja bem sucedido. Então repara, o sucesso de Josué estava ligado a quê?
há ao cuidado de obedecer a Deus. Vamos falar de nós para não falar só de Josué? Será que nós temos tido cuidado de obedecer o que Deus nos manda? Será que nós temos tido cuidado de fazer exatamente o que Deus manda a gente fazer, ou a gente é teimoso? Se é que alguém está me entendendo aqui hoje. Eu me considero uma pessoa teimosa. E você? Deus fala com todos nós aqui, o tempo todo. Ah, pastor, Deus nunca falou comigo. Mentira, sabe de nada, inocente. Conversa fiada. Deus fala o tempo inteiro. Basta você acordar pela manhã e inspirar e expirar. Basta você abrir a sua janela e você vai ver um sol lindo. Aquele sol está proclamando a glória de Deus. Diz o salmista que os céus proclamam a glória de Deus. E Deus está falando com você. Às vezes você recebe uma mensagem do WhatsApp e Deus estava ali falando com você. Às vezes você está no trabalho, numa reunião, Deus fala com você. Comigo Deus fala o tempo inteiro, com você também. O problema nosso não é que Deus não fala, Deus está falando. O problema nosso é que nós não temos o cuidado de obedecer a Deus. E o segredo de um projeto de vida bem sucedido é aprendermos a obedecer a Deus. Como se mede sucesso no mundo? No mundo o sucesso é medido pela nossa capacidade de transformar o nosso trabalho em produtividade, em dinheiro, em fama. As pessoas medem sucesso por alguém, por exemplo, que conquistou milhões de seguidores nas redes sociais. As pessoas medem sucesso por alguém que conquistou 1 bilhão de patrimônio. Esse é o sucesso para o homem. Mas sucesso para Deus está aqui na Bíblia, está no versículo que eu estou lendo com você, no versículo 7. O êxito para Deus começa com a obediência. De maneira que se nós aprendemos a obedecer a Deus, nós teremos sucesso. Deus está mandando pessoas perdoarem e elas não perdoam. E depois reclamam que não tem sucesso. Deus está mandando pessoas permanecerem na presença dEle e elas não permanecem, elas se desviam. E depois reclamam que não tem sucesso. Deus manda a gente ser honesto com as coisas que a gente faz e a gente é desonesto. E depois a gente reclama que nós não temos sucesso. Meu Deus do céu, ou a gente entende a palavra de Deus e a gente obedece, e todos nós precisamos aprender isso. Eu estou pregando primeiro para mim, ou nós não teremos sucesso. Poderemos até ter sucesso para os homens. Você pode até faturar muito dinheiro, você pode até ter muitos seguidores, você pode até ser alguém reconhecido pelas pessoas, você pode até ter promoções na sua empresa, você pode até ter uma família aparentemente feliz, mas você não tem sucesso para Deus, porque o sucesso verdadeiro da vida é quando a fonte da vida, que é Jesus, olha para nós e diz: esse aí é meu filho obediente. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, para 30 segundos, e só responda para você. Só responda para você. Você se considera uma pessoa obediente a Deus? Você é um filho obediente? Responda aí para você, vai. Feche os olhos, 30 segundos aí. Não é porque eu vou terminar a mensagem. Não se iluda, eu vou continuar. Mas para os 30 segundos aí e faça uma autoanálise se você tem sido obediente àquilo que Deus tem te falado. Já deu, né? Você que é desobediente a Deus, irmão, hoje Jesus te dá uma oportunidade de você deixar o seu coração quebrantado e de você mudar a sua rota hoje. Deus nos dá a oportunidade hoje de mudarmos a nossa rota e consertarmos o que precisamos consertar, porque o sucesso é o início, é iniciado pela obediência. O sucesso é a linha final e a estrada é a obediência. Quer chegar no sucesso? Obedeça a Deus. Faça o que Deus te manda. Eu me lembro que há uns anos atrás, quando eu vim aqui para João Pessoa, eu me considerava alguém bem sucedido. Eu era diretor
financeiro de uma empresa. A gente tinha acabado de comprar o terreno da igreja lá, que eu era pastor, em Belo Horizonte. Igreja crescendo, várias células, batizando gente. Eu me considerava alguém de sucesso e Deus me mandou vir para cá. A igreja estava começando. E muita gente, eu recebi telefonema de gente falando: você ficou louco, você está doido? Vai abrir mão de um emprego, de um cargo, de um executivo de uma empresa, vai abrir mão de uma igreja que está indo bem, para ir para João Pessoa, para uma igreja nova, para ir para João Pessoa, uma terra nova, você ficou doido? E eu, naquele dia que eu ouvi tanta bobagem, eu simplesmente decidi ignorar o que as pessoas disseram para mim, e eu falei: eu vou obedecer a Deus, eu estou aqui por uma obediência a Deus. Estou tentando aqui só dar um exemplo meu, porque eu não sou obediente 100% não, irmão. Sou perfeito, mas nós temos que aprender a todo dia obedecer a Deus. A direção de Deus é clara para muitos aqui. Meu Deus do céu, às vezes eu converso com uma pessoa, a pessoa está falando tanta bobagem da vida dela, está dando errado isso, está dando errado aquilo, e a chave para aquela pessoa mudar de vida é obedecer a Deus, mas ela prefere ficar reclamando da vida, ela prefere atribuir o problema dela, a culpa do problema dela a outros. Eu já vi gente nessa caminhada de pastor, colocando a culpa no patrão da empresa, colocando a culpa no presidente da república. Tem uns que colocam a culpa no pastor da igreja, colocam a culpa nos irmãos, e ele não entende que a culpa do insucesso dele é a sua desobediência. Mas eu estou pregando hoje para uma igreja quebrantada em Jesus, e que a partir de Jesus Cristo nós vamos obedecer tudo que Deus nos manda. Eu descobri uma coisa, essa palavra que está aqui, deixa aí, por favor. Essa palavra que está aqui no versículo 7, são duas palavras, né? Eu queria que você lesse comigo essas duas palavras. Seja forte, a primeira palavra é força, e a segunda é coragem. Seja forte e corajoso. É interessante que eu fui dar uma estudada nessas palavras, e eu descobri que a palavra força aqui é uma palavra hebraica que significa firmeza interior, decisão, e significa tornar-se constante. Essa palavra é uma palavra diferente de outras forças. Por exemplo, fazendo aqui uma análise do texto, essa palavra que é usada em Josué, seja forte, é diferente da palavra que lá em Juízes 16 Dalila usa para falar que Sansão era forte. Então são forças diferentes, guarde isso. A força que Dalila viu em Sansão era força física. Dalila, aquela história famosa do Sansão, ela pergunta para Sansão: de onde vem a sua força? E essa palavra no hebraico, força, lá em Juízes capítulo 16, é uma palavra que tem outra linhagem da palavra força de Josué capítulo 1. Guarde isso, depois dá um Google aí, você vai descobrir. E a palavra força de Josué capítulo 1 é uma palavra que tem a ver com constância e que tem a ver com força que vem de Deus. Guarde isso. Dalila não era crente, perguntou para Sansão: qual é a sua força? De onde vem sua força? Porque Dalila via a força física de Sansão, e ela achava que a força física de Sansão era porque Sansão, ele tinha algum segredo humano para ser forte. Então a gente no português usa a palavra força para força física, usa a palavra força para força emocional. O fulano é forte. A gente usa a palavra força para muitas coisas. No hebraico as palavras são diferentes, e quando a gente estuda a palavra força de Josué, é uma força que a fonte dela é Deus. O que Deus estava dizendo para Josué é: Josué, você acabou de perder Moisés, você deve estar triste. Josué, esse povo está acampado no deserto e não consegue romper o Jordão já tem muito tempo, é verdade, mas eu quero que você tenha uma força que virá de mim, e eu quero que você continue caminhando, porque com esta força eu vou te fazer avançar. A força que Josué é cobrado de Deus é uma força que viria do próprio Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente vive numa
sociedade que as pessoas exigem força de nós. A verdade é que todo mundo quer se mostrar forte. E tem hora que a gente não está forte. Tem hora que a gente está fraco, bem fraco. E Paulo fala uma coisa que eu fico apaixonado. Paulo fala assim: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. E Josué, se Deus fosse coach, ia falar: Josué, seja forte, a força vem de ti, vai Josué. Deus não é coach, Deus é Deus, Deus é a fonte. Então quando Deus fala para Josué: Josué, eu tenho um projeto na sua vida que é de conquistar a terra, e eu sei que você está fraco, Deus está dizendo: Josué, aprenda uma coisa, continue a sua caminhada, porque eu te fortalecerei na sua jornada. Aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. Deus não te cobra força, e Deus não me cobra força porque Ele sabe que a gente é fraco, mas Deus diz para nós: eu te tomo pela mão e eu te fortaleço na sua jornada, basta você caminhar. Aleluia. Quando a gente entende a força que está aqui revelada a Josué, a gente apenas ouve essa palavra e muitas vezes acha que nós temos que ser fortes, mas essa força que Deus está dizendo, ela vem do próprio Deus. Você já se sentiu fraco alguma vez e fez uma oração simples, e a partir daquela oração você sentiu a força de Deus dentro de você? Uma vez eu estava me sentindo fraco numa situação, e eu fiz um jejum, eu separei um tempo de oração e de jejum, e é impressionante, depois de um jejum, como nós nos sentimos fortes. Só que isso é oposto à questão química do corpo, porque o corpo sem comida fica fraco, mas a força do jejum é tão especial, porque ela vem de Deus. Nós passamos a nos concentrar em Deus, e a nossa força passa a ser a força de Deus. Esse ser forte aqui de Josué é um ser forte de Deus me fortalece enquanto eu caminho. Guarde essa palavra, não é para você esperar ficar forte para caminhar, é para você caminhar, fazer o que Deus está te mandando, e enquanto você estiver caminhando, o Senhor será contigo. Esta palavra é resposta de oração para algumas pessoas aqui, porque eu sinto isso, então eu vou repetir essa palavra no seu coração. Você está paralisado e está esperando a força vir do nada. Deus está dizendo: se posicione, comece a fazer o que eu mandei você fazer, e a força virá no caminho. A força de Deus virá no caminho, é na nossa jornada. Quantas vezes que eu estava fraco e eu comecei a caminhar, eu comecei o projeto que Deus colocou na minha vida, e naquele projeto Deus me fortaleceu. Os leprosos que estavam diante de Jesus, eles queriam ser curados, e Jesus fala para eles assim: vão e se apresentem ao sacerdote. A Bíblia não fala que Jesus curou aqueles homens imediatamente, não. A Bíblia diz assim: Jesus deu a ordem, vão e se apresentem ao sacerdote. E quando eles foram, o texto diz que no caminho eles foram curados por Jesus. Aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz à igreja. Chegou o tempo da igreja de Jesus avançar, projetar os projetos de Deus, e na nossa caminhada o Senhor vai nos fortalecer. Quem recebe essa palavra, diga amém. E eu termino essa palavra de hoje com algo que Deus colocou no meu coração esses dias, que eu acredito que é um confronto para nós, porque eu comecei a estudar o texto e eu descobri uma coisa. Pensa comigo. Quem lembra aqui da história de Êxodo 14, que Moisés abriu o mar vermelho? Quem lembra dessa história? Quem lembra? Pouca gente. Vocês estão lendo Bíblia não, irmãos? Não viram nem filme? Nem a novela da Record? Vou perguntar de novo, quem é que lembra da história? Porque senão, é melhor você levantar a mão, porque senão eu vou gastar 20 minutos pregando ela, tá bom? Então vamos combinar assim. Quem lembra da história, mesmo que você não lembre, levanta a mão. Quem lembra da história de Moisés abrindo o mar aí? Vamos lá. Ah, pronto. É só para você não dormir que eu estou perguntando. Pois é, o Mar Vermelho tinha uma extensão de aproximadamente 40 quilômetros, 40 mil metros de extensão, fora a profundidade,
que devia girar em torno, pelas minhas pesquisas, depois você dá um Google aí, entre 1.500 e 1.800 metros de profundidade. Isso foi o Moisés. Moisés era violento, abriu o Mar Vermelho. Mas o Moisés que abriu o Mar Vermelho, ele não conseguiu abrir o Jordão e não conseguiu conquistar nada. Só uma meia dúzia de cidades que Deuteronômio fala que eles conquistaram e ficaram naquelas cidades. Então pensa, o Moisés abriu o Mar Vermelho de 40 quilômetros, mas quando foi abrir o Jordão, de 1 quilômetro no máximo, porque estava em época de cheia. Em época de seca é 50 metros, em época de cheia é 1 quilômetro. Moisés não conseguiu abrir. Por quê? E eu descobri uma coisa. Moisés deixou de ser o conquistador da terra, porque ele decidiu olhar para as pessoas e se irou por causa das pessoas. A carga negativa que Moisés carregava era tão grande, e era tanta gente reclamando durante tanto tempo, que na hora de Moisés se aproximar da terra, a Bíblia diz que ele chegou a avistar a terra, mas ele não entrou na terra da promessa. Pastor, mas a Bíblia diz que a gente vai herdar a promessa, e sempre vamos herdar a promessa. Depois me mostra o texto. Eu não conheço, porque Moisés não herdou. Moisés não herdou. Quem herdou foi Josué. Por quê? Porque Moisés tinha tanto peso do passado, que ele acabou sucumbindo e perdendo a oportunidade de viver algo novo em sua vida. Eu termino essa palavra olhando nos seus olhos e dizendo: enquanto nós tivermos o peso que as pessoas têm trazido para nós e que o passado tem trazido para nós, nós não vamos avançar, porque quanto mais a gente tem um sentimento, é tanta gente que feriu a gente, é tanta gente que fez mal para a gente, é tanta gente que fez tudo de errado conosco, que nós estamos paralisados e não herdamos a terra, porque não tomamos a posição que Josué tomou. Mas nessa noite Jesus disse para você: larga o passado para trás, vai. Deixa o 2025 que está passando para trás. Viva esses últimos 2 meses do ano com intensidade e se prepare, porque em 2026 nós vamos avançar. Em 2026 nós vamos avançar. O peso do passado, o peso das frustrações, o peso das reclamações não será páreo para a glória de Deus na nossa frente. De vez em quando eu faço uma reciclagem no meu coração, porque ser pastor é aprender a gerir frustrações. Eu conheço pastor que sucumbiu, parou de ser pastor. Vocês não imaginam o que é ser pastor. Tem gente que acha que ser pastor é fácil. Todo mundo tem uma expectativa para um pastor, e a gente frustra muita gente, e muita gente frustra a gente. E eu descobri isso com uma idade ainda pequena. Eu tinha poucos anos de ministério quando eu descobri isso, que eu sirvo a Deus, invisto nas pessoas, e tem hora que as pessoas vão me abandonar e ponto. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Tem gente que vai falar mal de mim, sem eu ter feito nada contra ela. O que eu posso fazer? Vou ficar frustrado? Paralisado? Porque a pessoa não gosta de mim? Porque o peso das pessoas contra mim é muito grande? E eu descobri que em Cristo Jesus nós conseguimos vencer as frustrações da vida, e em Cristo Jesus a gente tira o peso das pessoas das nossas costas, e a gente passa a viver para a glória dele, ponto final. Tem gente que está aqui, que você está paralisado por muitos anos por causa de pessoas. As pessoas se jogaram no chão. Você está decepcionado, frustrado. O ano foi muito pesado para você. Você teve perdas, dificuldades. Mas o Senhor te diz hoje: isso aqui não é palavra humana, isso aqui é palavra de Deus para você. Deus diz para você: avante.
eu te chamei como Josué, o rio Jordão não vai mais te parar, e você vai superar tudo isso. Você não é Moisés não, você é Josué, e a conquista da terra vai chegar para todos nós, porque o peso do passado não é maior do que a glória vindoura, diz o Senhor para muitos aqui nessa noite. E quem recebe esta palavra, diga amém. Fica de pé no seu lugar.